Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja a partir de agora em minha e na sua vida. Se você nunca sentiu, que a partir de agora você sinta através desse vídeo, através dessas poucas palavras que eu vou dizer a você, a graça de Deus na sua vida, a paz reinando sobre a sua vida. Essa semana foi uma semana bem puxada para mim. Foi uma semana em que houve batalhas no espiritual para que eu não gravasse esse vídeo, porque esse vídeo fala especificamente sobre o príncipe das trevas. E foi difícil, muito cansativo essa semana. Muitas setas foram lançadas, mas a luta faz parte, a batalha faz parte da vida de todos nós. Enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos ter batalhas, nós vamos ter lutas e não tem como nós escaparmos disso, não tem como sairmos ilesos disso. Haverá muitas lutas, haverá muitas feridas, haverá cicatrizes, mas todas elas serão para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Deixa eu te falar que todos os meus vídeos, existe um segredo por trás dos meus vídeos. Não é porque eu sou especial, não é isso. Você precisa entender que todos os meus vídeos estão interconectados entre eles, porque o mundo espiritual está conectado. Tudo o que acontece neste mundo está acontecendo por um propósito. Tudo que acontece na sua vida é por um propósito. Então tudo que eu falar, esteja ciente de que provavelmente estará interconectado com outros vídeos que eu gravei para você. Não é diferente deste. Talvez algum assunto você vai ver, vai prestar atenção, que eu falei algo sobre isso no vídeo passado. Mas a ideia de cada vídeo é específica, é única e é intransferível e é insubstituível, para que faça efeito no seu coração, na sua mente e na sua alma. Tudo que eu faço, eu levo muito a sério o que eu faço. Eu levo diante de Deus tudo que eu vou fazer, e principalmente os vídeos que eu vou gravar. Eu penso muito no que eu vou falar, eu oro a Deus e peço a Deus sabedoria e capacidade para transmitir a você algo que venha da parte dele, que eu venha a diminuir e que o Senhor Jesus cresça em tudo isso. Eu não sou nada, já disse várias vezes, sou apenas pó e cinzas da terra, um grande pecador. Mas sou uma voz que clama no deserto, assim como João Batista foi, como muitos profetas, discípulos de Jesus foram usados. Jesus usou homens e mulheres durante milênios, séculos, em meio aos milênios e séculos, em meio às histórias deste mundo, como ferramentas para salvar vidas, para mudar planos, para destruir potestades malignas e impérios malignos. E eu tenho certeza que Deus me manda gravar esses vídeos para você, para que você entenda um pouco mais do mundo espiritual e o que está acontecendo realmente ao seu redor. Que você seja muito abençoado nesse dia. Nós vamos falar hoje sobre o príncipe das trevas. O príncipe e o reino das trevas. Como começou? Quem é o príncipe das trevas? Você já ouviu falar muito
sobre o diabo, sobre Satanás, sobre Lúcifer, que é o nome grego adotado, né, para portador da luz, né, que é Lúcifer, que é o portador da luz, que infelizmente agora ele não é mais Lúcifer, né, pois ele não porta mais a luz de Deus em sua vida. Ele perdeu isso quando ele se virou contra Deus e quis tomar o trono de Deus, né? Então deixa eu te explicar e você vai entender um pouco como o príncipe e o reino das trevas começou e como ele ainda está operante neste mundo até agora, e estará por muito mais tempo. Isso por permissão de Deus. Entenda que Deus permitiu até hoje Lúcifer e seus anjos estarem vivos e operantes no universo. Mas Deus faz tudo com um propósito específico. Deus não joga dados com ninguém. Deus não brinca com ninguém. Deus respeita você, respeita as suas decisões e até mesmo as dos seus anjos que ele os criou, seja Lúcifer, seja outros anjos quaisquer. E a Bíblia nos ensina que no início Deus fez Lúcifer, Deus criou Lúcifer, um ser, um anjo muito bonito, e que Deus confiou a ele um cargo de excelência. Mas isso não quer dizer que ele era o único. Não quer dizer que ele era o único anjo bonito, excelente, sábio, não. Mas este anjo se destacou por quê? Porque ele quis ficar bem perto de Deus desde o início. Ele quis servir a Deus e ele o fez muito bem. A gente não sabe durante quanto tempo, milênios e eternidades ele fez isso. Mas nós sabemos que ele o fez. E ele foi muito obediente, foi um servo fiel. E por ele estar muito próximo de Deus, no Monte Santo de Deus, como diz a Bíblia, e a Bíblia nos ensina que quem ou alguma coisa que fica perto de Deus muito tempo, essa pessoa, essa coisa começa a se transformar e de alguma forma absorver a glória e o poder de Deus. E essa glória e o poder de Deus vai transformando a sua vida e vai melhorando a sua vida e vai embelezando a sua vida em todas as formas. E Lúcifer, com Lúcifer não foi diferente. Ele ficava tanto perto de Deus e queria o servir de perto e aprender das coisas, das sabedorias do universo, que ele começou a absorver tanto a glória de Deus, porque a glória de Deus ela é tão poderosa, o seu poder é tão grande, que impregna ou nas pessoas ou no objeto que estiver perto, ela impregna. E nós vemos isso comprovado em Êxodo 34, a partir do versículo 28, quando Moisés sobe no Monte Sinai e fica 40 dias e 40 noites diante de Deus. Quando Moisés desce do Monte Sinai, a Bíblia fala que o rosto de Moisés brilhava como uma luz acesa, e que o povo de Israel, os irmãos de Moisés, ficaram assustados com Moisés. Não sabia se Moisés tinha transformado num anjo ou algo parecido, porque a pele do seu rosto brilhava tanto. E a Bíblia diz que Moisés teve que enrolar com um lençol
com um pano o seu rosto, deixar só os olhos de fora, para que ele pudesse conversar com o povo, sem o povo ficar assustado com ele. Porque ele passou 40 dias e 40 noites perto de Deus, no Monte Sinai. E foi nessa ocasião que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. Então, o que nós vemos em Lúcifer é que, da mesma maneira, Lúcifer ficou tão perto de Deus e tanto tempo, que ele foi se tornando o mais belo, o mais brilhante anjo da hierarquia dele. E ele se tornou não só um querubim, mas um querubim ungido por Deus. E Deus o amava muito. E assim ele foi se destacando. Ele não foi se destacando apenas porque ele era um querubim, mas se destacou primeiro porque ele era obediente e fiel, e Deus começou a confiar a ele grandes coisas, começou a confiar a ele grandes segredos do universo que outros anjos não obtinham. E eu quero frisar para você e provar para você que Lúcifer não é o anjo mais poderoso do universo. Nunca foi. Existe anjo muito mais poderoso do que Lúcifer. Mas Lúcifer, ele adquiriu sabedoria de Deus. Ele adquiriu conhecimento a mais do que outros anjos, porque ele estava perto de Deus. Lembra do meu vídeo quando eu disse sobre a sabedoria de Deus? Por isso que eu falo que os meus vídeos estão interconectados um ao outro. E você vai aprender muito se você os assistir. Então, Lúcifer era um amigo de Deus. Com isso ele conseguiu um grande prestígio. Os outros anjos olhavam para ele e o admiravam, porque ele tinha grande prestígio e sabedoria, e a glória de Deus emanava dele, já do seu corpo, por estar tanto tempo perto de Deus, o Altíssimo. E como ele começou a brilhar mais do que os outros anjos, e a ficar cada dia mais bonito e mais sábio, aconteceu que, num certo momento, nós não sabemos, a Bíblia não fala isso, quando que foi e por que, ele mesmo sendo sábio, algo subiu no coração dele, que foi a soberba e a arrogância. Por isso que Deus fala na Bíblia que ele não somente não gosta da arrogância, ele abomina quem é arrogante, quem é soberbo. Por isso que todos aqueles que se fazem soberbos e arrogantes, que falam que fazem acontecer, que é o bom, que ele não precisa de ninguém, que o seu dinheiro já basta, que a sua sabedoria já basta, todos estes foram abatidos em algum momento ou serão abatidos. A Bíblia diz que a arrogância precede a queda. E aconteceu com Lúcifer isso. A arrogância dele começou a ser tanta que ele teve a sua queda, infelizmente. Deus não queria, com certeza dá a entender que Deus não queria que Lúcifer fosse destituído do seu cargo. De alguma forma, dá a entender que Deus o chamou, o repreendeu com amor, falou com ele para que ele não deixasse isso subir ao seu coração, para que ele fosse humilde em tudo. Sabe por quê? Porque vocês lembram quando Caim estava já planejando em seu coração matar Abel? Deus chega para Caim e fala: Caim, por que você está revoltado? Por que você está triste? Toma cuidado com o pecado, porque o pecado está à sua porta. Então eu vejo Deus falando isso para Lúcifer também. Toma cuidado, meu filho. O pecado está à porta. Mude o seu pensamento. Não deixe o pecado tomar de conta da sua vida. Mas Lúcifer continuou
a viajar por todos os cantos do universo, suas dimensões, e falar com os grandes anjos, anjos que são até mais poderosos do que ele, anjos de guerra, anjos de hierarquias diferentes, porque existe muitas hierarquias de anjos e espécies de anjos. Não existe somente querubim ou arcanjo ou anjo, não. Pela tradição judaica, acredita-se que existe até mesmo 12 tipos de anjos espalhados pelo universo. Mas isso é uma suposição, talvez existam até mais. Nós somos apenas pequenos homens pensando com a nossa limitada mente, né? E supondo as coisas naquilo que Deus deixa e permite. Então Lúcifer, a Bíblia diz que ele, com a sua sabedoria, ele mercantiliza com outros reis, ou melhor dizendo, outros anjos. A Bíblia diz reis para falar de autoridades, né, de anjos. E ele comercializa, adquirindo mais poder e prometendo. E antes de continuar, eu quero que você saiba que a primeira política e política de oposição foi Lúcifer que fez. Foi ele, o primeiro político foi Lúcifer. Porque ele começou com uma política nos céus entre os anjos, de que ele poderia governar muito melhor do que o Altíssimo. Que se ele governasse, ele iria dar presentes a todos os anjos que o seguissem, que o ajudassem a derrubar Deus do trono. Ele prometeu elevar esses anjos às suas patentes, a darem lugares melhores em outros planetas, em outras dimensões, assim dá-se a entender. Então foi uma política como a gente vê hoje, né? Se você vê hoje na política, principalmente no Brasil, essa política suja do Brasil, é tudo um toma lá da cá, né? O presidente vai lá, compra quem ele quer, faz a barganha, e os covardes aceitam, infelizmente. E assim é a política suja do Brasil. Então Lúcifer fez essa política, essa barganha. Disse que se ele fosse o governador do universo, o rei do universo, se ajudassem ele ia fazer um governo totalmente mais liberal. Ninguém precisaria ficar aguardando tal coisa ou fazendo tal serviço, que não precisava mais se esforçar tanto. Lúcifer foi o primeiro com essa política. E por isso foi plantado nos corações, e a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos ele conseguiu tomar para si. Uma terça parte foi até ele e o serviu e guerreou contra o reino de Deus. Mas o que dá a entender é que isso não foi do dia para a noite. Foi muito tempo ele trabalhando na mente desses anjos. Foi muito tempo ele arquitetando isso. E Deus sabia disso. E Deus sabia. E ele acusava a Deus de ser um Deus carrasco, um Deus autoritário, que fazia com que todo o universo o servissem, mas por medo. E então quando deflagrou a guerra, Deus não destruiu Lúcifer completamente e seus aliados para provar que ele não era esse Deus autoritário. Para provar. Por isso que Lúcifer e seus demônios estão vivos até hoje. E Deus está provando para eles e para todo o universo em si que Deus nunca foi um Deus autoritário. Que Deus nunca exigiu amor e adoração por meio do medo, mas sim por amor, gratidão, amizade e companheirismo.
Mas, queridos, essa guerra foi travada no céu. E o que aconteceu, o que dá a entender, o que está bem entendido na Bíblia é que Lúcifer foi jogado do céu, lançado do céu à terra. E nós dá a entender que a terra era o habitat natural de Lúcifer, antes de Deus novamente a recriar. Porque Lúcifer, em Ezequiel 28, a partir do versículo 14, ele fala assim, que eu subirei, que diz assim, o que acontece com Lúcifer? Deus fala que ele era o selo da perfeição, era cheio de sabedoria e perfeito em formosura, até que o dia que foi se achado profanação no seu coração. E diz mais, estiveste no jardim do Éden, estiveste no Éden, jardim de Deus, e você cobria-te de toda pedra preciosa. E aqui fala das pedras preciosas, como a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, ou em outras bíblias está chamado de carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E até mesmo foram feitos instrumentos musicais que ficavam no seu corpo, como tambores e pífaros. E diz que no dia que Lúcifer foi criado, estes instrumentos foram preparados para ele. E nós vemos isso porque essas pedras preciosas existem aqui na terra. E quando Lúcifer, e Jesus fala que, e quando Jesus estava na terra, em certo momento, Jesus olha para o céu e diz assim, eis que eu vejo Lúcifer caindo, vejo Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mostrando e explicando que Satanás cai à terra como um relâmpago e de alguma forma afeta a terra. Porque quando Lúcifer está na terra, no jardim do Éden, isso antes da criação do homem, dá a entender que é antes da criação do homem. Em Isaías 14, Isaías levanta uma lamentação sobre Lúcifer. Você vê muito bem que não é só Ezequiel que fala sobre Lúcifer, não é apenas Isaías que fala sobre Lúcifer. Na Bíblia inteira fala sobre Lúcifer e a sua queda. E Isaías diz assim, como caíste, Lúcifer, filho da alva, tu dizias no teu coração, olha o que ele dizia no seu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, que são os anjos, e exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei, e subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui está um grande segredo. Lúcifer olha para o céu e diz, eu subirei ao céu. Então se ele subiu, ele estava embaixo do céu. O jardim de Deus estava na terra. E ele era revestido, a sua roupa, de toda pedra preciosa e de ouro. Essas pedras preciosas, elas só são encontradas no íntimo da terra, quando existe o encontro da alta temperatura das rochas e lavas da terra, com a temperatura e o oxigênio e outros produtos químicos da atmosfera, e isso se transforma-se em pedras preciosas das suas mais variadas cores. Isso a química explica muito bem isso. Então o que a gente vê é que Lúcifer sobe para o céu, guerreia contra os exércitos de Deus, mas é lançado de lá,
cai na terra e a terra se torna sem forma e vazia. E a partir daí aparece Gênesis 1, quando Deus, em sua eterna vontade, em sua benignidade, decide fazer o homem numa dimensão física, não mais numa dimensão espiritual, mas numa dimensão física. Deus decide fazer Adão e Eva. E aonde que ele decide fazer? No Éden. E aparece Gênesis dizendo que no início era a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então entenda, queridos, a ira de Lúcifer é tão grande contra o homem, porque o homem foi colocado no lugar dele, aonde era a habitação dele, o Éden. O Éden era a habitação de Lúcifer. E Adão foi feito lá no jardim do Éden. Então a partir daí cresceu em Lúcifer mais ira ainda, porque Deus dá para este homem a sua imagem e semelhança, coisa que não deu aos anjos, e dá um lugar de destaque, que era o jardim do Éden. E por isso que Lúcifer reúne toda a sua sabedoria e força para tirar o homem da presença de Deus por meio do pecado. Então, meus queridos, a partir de que Lúcifer consegue fazer com que Eva peque, fazer com que Adão peque, e que eles são expulsos do jardim, ele começa a traçar um plano em sua mente, dizendo: eu farei da terra o meu reinado agora. Eu vou tomar a terra do homem, porque a terra foi dada ao homem. Está escrito que a terra foi dada ao homem, para que o homem a subjugasse, e todos os animais e tudo que há na terra obedeceria ao homem. Mas a terra se tornou maldita porque Adão e Eva pecaram. E aí tudo se volta contra o homem. A natureza está agora contra o homem. Os animais estão contra o homem. Quase todos os animais agora se tornam ferozes, se tornam peçonhentos. A maioria dos animais selvagens você não pode chegar perto. Eles vão te atacar e provavelmente vão te matar. Então a terra se volta contra o homem. Os mares se tornam revoltos, as tempestades, o sol agora castiga com o seu calor terrível, queima, né, a terra, queima o homem de tão calor, porque a terra se torna maldita. E o inimigo começa, e Lúcifer começa o seu grande plano de transformar este mundo em seu reinado. E é por isso que vemos, quando Jesus está no deserto, Satanás mostra todos os reinos da terra, dizendo: se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra, porque a mim me foi entregue. E foi entregue ao diabo por quem? Por Deus? Não. Foi entregue pelo homem. O homem entregou a autoridade e tem entregado durante esses séculos e milênios para Lúcifer. E é por isso que Lúcifer montou uma estrutura mundana totalmente voltada para se distanciar de Deus cada vez mais e mais. E eu falei sobre isso no vídeo Matrix. Um pouco sobre isso. E o que nós vemos, queridos, que a partir daí, com o aparecimento, o surgimento das primeiras grandes civilizações, lá estava Lúcifer. Lá estava Lúcifer. A primeira grande civilização que nós temos prova, isso na arqueologia, cientificamente está provado, que a primeira grande civilização foi os Sumérios, aproximadamente há 5.000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo.
que os sumérios foram encontrados até mesmo placas, pedras em argila e em rocha sedimentar. Os escritos cuneiformes dos sumérios falando sobre o seu reinado, sobre os seus reis. E o que chama a atenção é que lá nessas inscrições gravadas dos sumérios, eles falam que eles tinham contato com deuses que desciam do céu e que ensinavam a eles segredos da natureza e como se defenderem militarmente, como crescerem como população. Entenderam isso? Está gravado isso. Vocês acham que eram quem? Alienígenas? Como muitos aí falam que eram alienígenas que visitavam as civilizações antigas? Negativo. Era Lúcifer e seus anjos. E eles podem se disfarçar de qualquer coisa. Eles têm o poder, não todos, mas a maioria dos grandes chefes demoníacos, eles têm o poder de disfarçar de qualquer ser, de qualquer animal que eles quiserem. E eles apareceram já desde a antiguidade. Aos primeiros filhos de Caim, a descendência rebelde de Caim, dá a entender que na violência ali antes do dilúvio, os grandes vigias que nós falamos também no vídeo passado, os vigilantes eram demônios, grandes demônios, que ensinavam a arte da guerra, que ensinavam a tocar instrumentos, que ensinavam a fazer grandes templos. Você acha que toda a sabedoria que há no mundo é uma sabedoria naturalmente dada e naturalmente evoluída? Negativo. Então os sumérios foi a primeira civilização que Lúcifer começou a manter contato. E aí nós vemos que os sumérios não tinham nada a ver com Deus Todo-Poderoso. Todas essas civilizações, elas cresceram e floresceram sem adorarem ao Deus Todo-Criador. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso para você não ser enganado. Todas essas grandes civilizações, povos, eles cresceram distantes do verdadeiro Deus. Eles adoravam a outros deuses. Principalmente esses deuses que apareciam a eles, que era Lúcifer e seus anjos disfarçados. E a primeira grande civilização foi a Suméria. Depois nós vemos uma outra grande civilização já estava florescendo, que foi o Egito. E as primeiras inscrições dos egípcios estão datadas a mais de 4.000 anos antes de Cristo. E as primeiras pirâmides já se comprovaram por meio de teste do carbono 14, que tem quase 3.000 anos as primeiras pirâmides, antes de Cristo. E o que não falar dos egípcios? O que não falar das pirâmides? Os egípcios está gravado nas paredes das pirâmides, nos sarcófagos, nas tumbas, todas as imagens de deuses descendo do céu. Deuses com cabeça de lobo, deuses com cabeça de urso, deuses com cabeça de serpente, deuses com 3, 4 metros, gigantes. Quem eram esses deuses? Novamente eles aparecendo. Lúcifer e seus anjos. Estes eram os deuses dos egípcios. Aí você me explica como fizeram as pirâmides, uma estrutura monumental. Não tem como fazer uma pirâmide hoje. Com toda a tecnologia, o homem não consegue fazer uma pirâmide hoje. Porque a pirâmide, ela não é apenas uma pedra sobre pedra. Elas estão milimetricamente alinhadas, esquadrinhadas. É coisa sobrenatural. Elas estão, as 3 pirâmides, as principais, estão apontando para as três Marias, que a gente chama, né? Que é a constelação de Órion, aquelas 3 estrelas no céu. Elas estão milimetricamente apontadas para Órion. E as bases da pirâmide estão
no exato sentido norte, sul, leste, oeste. No exato sentido. Isto é humanamente impossível há 4.000 anos atrás um ser humano fazer isso. Não existia nada para ter um norte, para saber como, aonde que é o leste, oeste, como mundialmente a pirâmide iria estar alinhada. Foram Lúcifer e seus anjos que, através das pirâmides, através desse alinhamento, estavam abrindo cada vez mais portais espirituais. Portais espirituais servem para que os seus outros demônios conseguissem acessar este planeta, porque nem todos os demônios, nem todos os anjos caídos têm e nasceram com todos os poderes de atravessar para este mundo. Então, com o conhecimento de Lúcifer, e ele abre portais para que esses anjos advenham e adentrem este mundo e façam o que eles quiserem. Então nós vemos o antigo Egito se tornar uma grande potência na época. E aí você conhece a história que Israel foi subjugada e foi feito de escravos no antigo Egito. E quando Moisés chega no Egito, existiam feiticeiros poderosíssimos que enfrentaram Moisés. Os feiticeiros faziam quase a mesma coisa que Deus estava fazendo, as mesmas pragas. Os feiticeiros faziam piolhos, eles fizeram as varas se tornarem serpentes. Eles tinham poderes muito elevados. Então quer dizer que eles tinham contato com os maiores demônios e potestades da época. Isso está claro. Mas a partir que Deus intervém, e a partir de que o povo de Israel sai do Egito, o Egito começa a decair, e isso está historicamente comprovado. E depois do Egito, e aí eu te digo, quantos deuses no Egito? Egito, por acaso, obedecia e glorificava ao Deus Todo-Poderoso? Negativo. Depois veio a Índia, com o aparecimento da civilização arapeana, que depois se tornou a Índia. Na Índia, nessa época, eles já tinham por volta de 3.000 deuses. 3.000 deuses. E nenhum deles era o Deus criador do céu e do universo. Nenhum deles era Jesus. Aí está. Eles adoravam ali o Ganesh, Krishna, Brahma e etc. E adoram até hoje. Aí está a atuação de Lúcifer e seus demônios nas primeiras e grandes civilizações. Depois da Índia aparece a China em 2.200 anos antes de Cristo. E com a China se desenvolveu tanto, um povo inteligente, que desenvolveram o primeiro tecido da seda. E aí, nessa época, muitos povos e outros reis iam para a China comprar seda. E aí foi que ficou a tão famosa, conhecida Rota da Seda, né? Por causa da China, por causa do comércio com a China. Mas a China também estava longe do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nunca o aceitou, porque Lúcifer estava operando de civilização a civilização, de geração a geração. Lúcifer já estava orquestrando e estruturando um mundo totalmente distante de Deus e de seus princípios. Logo após, vemos o grande Império Grego. Nunca o Império Grego glorificou a Deus, nunca. Eles tinham seus próprios deuses, e isso está claro nas escrituras, na história, na arqueologia. Eles tinham os deuses minoicos, deuses como Zeus, como Marte, como Poseidon, como Hélio, como Pandora, Atena, Artemis.
Eles tinham muitos e muitos, centenas de deuses, os gregos. Outra civilização, outra grande civilização que ficou longe de obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Depois dos gregos, nós vemos o Império Romano surgir e dominar quase que todo o planeta na época. E o Império Romano ficou conhecido, vocês muito bem conhecem a história. Quantos filmes falam sobre o Império Romano? Que o Império Romano já também aderiu a muitos dos deuses dos gregos. E outros deuses, né, surgiu também, como o deus Baco, Júpiter, como Cibeles, como o deus Pales. O deus Pales é um deus horroroso, que ele é homem e mulher ao mesmo tempo. A deusa Diana, a deus Ceres, Plutão, que significa o deus do inferno, deus Silvanus, e assim vai. E Roma ficou conhecida como um povo. Os seus líderes, os seus imperadores romanos eram totalmente depravados. Havia orgias em nome de Baco, e por isso que se chama a palavra bacanal, por causa de Baco, que era o deus do vinho. Porque quanto mais as pessoas bebiam vinho, mais orgias elas faziam e mais depravadas elas ficavam nessas festas. E aí vieram outras grandes civilizações, como a civilização africana, que tem a sua própria mitologia, né? A África tem quantos mil deuses na África? Eu não preciso dizer aqui para não ficar extenso. E veio a civilização japonesa também, milenar, com os seus deuses também, nunca adoraram a Deus, o Deus verdadeiro. Veio a mitologia nórdica, os vikings, vocês conhecem muito bem a mitologia nórdica, com Odin, Thor, com Loki, né, com Freya. Vocês sabem muito bem que todas essas mitologias não adoram ao Deus verdadeiro. Eles inventaram para si os seus próprios deuses, as suas próprias mitologias, suas próprias filosofias vãs, e o diabo incurtiu isso na cultura dessas civilizações com o passar dos milênios, e todas as gerações que foram nascendo não crendo num Deus Todo-Poderoso, mas crendo nesses deuses falsos. E até hoje isso está acontecendo, vocês não estão entendendo? Então o que Lúcifer quis foi criar uma estrutura totalmente mundana. Por isso que Jesus chega e diz assim: se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Entenda isso, que a estrutura mundana montada hoje, a qual eu e você nascemos, foi uma estrutura montada por Lúcifer e não montada por Deus. Todas as ideias, as ideologias, as filosofias, os pensamentos, as crenças estão sobre a ideologia de Lúcifer e não sobre a ideologia de um Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, mas Lúcifer pensava que iria reinar para todos sempre nessa terra. Lúcifer pensava que ele, estruturando este mundo, fazendo toda essa estrutura neste mundo, uma estrutura mundana, maléfica, uma estrutura tenebrosa, onde as pessoas só pensam no seu ego, só pensam no seu prazer, só pensam em satisfazer o seu eu cada dia mais e mais. Lúcifer estava totalmente enganado se ele achava que Deus iria deixar para sempre ele fazer o que ele quer neste mundo. E num certo momento aparece um homem chamado João Batista no deserto, dizendo assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos de quê? Se todo mundo na época achava que estava todo mundo salvo, e ele estava pregando para os judeus, tanto para romanos quanto para judeus. Vamos pensar sobre isso? E arrepender de quê? E no capítulo 4 de Mateus, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois que Jesus é tentado e vence o diabo,
E eu quero te dizer aqui algo maravilhoso. Jesus vence o diabo e não precisou levantar uma espada sequer. Jesus venceu o diabo e seus poderes e as suas hordas e os seus exércitos sem derramar uma gota de sangue de ninguém, a não ser o sangue dele próprio. Ele não precisou erguer a espada de ninguém. Ele não precisou maltratar ninguém. Ele venceu o diabo com o seu próprio caráter. Jesus veio a este mundo para destronar o império satânico, mas não de forma física, por meio de armas, por meio de lutas, mas veio destronar o diabo através do seu sacrifício vivo na cruz do Calvário, através do amor dele, através da sua compaixão, da sua misericórdia. Ele destrona Satanás e ele abre caminho para mim e para você. O novo e vivo caminho é aberto por Jesus quando ele vem destronar esse império, essa estrutura satânica que o diabo levantou desde Adão e Eva, por meio de todas essas civilizações que eu te mostrei. E aparece Jesus dizendo assim: arrependei-vos. E Jesus não fala arrependei-vos. João falava que estava próximo, porque Jesus estava próximo. E quando Jesus se apresenta, Jesus diz assim: arrependei-vos, porque é chegado até vocês o reino de Deus. Aleluia. Quando Jesus aparece, aí sim o reino de Deus é chegado para o homem. Aí é chegado novamente uma oportunidade do homem se reconciliar com Deus por meio da cruz de Cristo. E Jesus veio ensinando: arrependam-se das suas cobiças, arrependam-se das suas vaidades, arrependam-se dos seus egos inflados. E Jesus disse: parem de viver para vocês mesmos, parem de viver para vocês e vivam para mim, percam as suas vidas comigo e eu darei para vocês a vida eterna. Aleluias. E é isso que eu quero que você perceba neste vídeo. O diabo, desde o início, levantou um império, uma estrutura grande, gigantesca, e hoje está maior ainda com o advento da indústria, da internet. O seu império está enorme. Ele tem cantores ao seu favor, ele tem atores e atrizes ao seu favor, ele tem políticos, reis, rainhas ao seu favor. Ele tem todo o prazer que o dinheiro e o mundo possa dar ao seu favor. Mas saiba que o final disso é a perdição, é uma vida eterna distante de Deus. Você realmente vai querer isso? Você realmente vai querer trocar a vida eterna que Jesus está te oferecendo hoje por míseros poucos anos sobre essa terra, distante de Deus, fazendo o seu próprio gosto, sendo egoísta, sendo egocêntrico? E esta palavra vem hoje para te tirar deste reino das trevas e te trazer para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, assim como diz a Bíblia. Venha para o reino de Deus. Venha para o reino da luz. Saia das trevas. Saia deste império que o diabo fez para te enganar. E eu falei isso no outro vídeo,
que é como se fosse uma Matrix, tudo que você vê é ilusão. É ilusão, é para te enganar. É uma ilusão que dura pouco tempo e depois se desfaz. É como uma armadilha. E logo você vê derrotado, você se vê triste, amargurado, depressivo, ansioso, porque você cai nas armadilhas do diabo. Corra para o reino de Deus oferecido para Jesus. Oferecido por Jesus. Oferecido para você. Oferecido para mim. Corra hoje. Corra hoje. Toma uma posição hoje e diz: Jesus, estou aqui, me tira do reino das trevas. O diabo pode ter prometido para você fama, dinheiro, poder, beleza, destaque, mas isso vai durar pouco. Quando você menos esperar, isso tudo desaba, isso tudo se destrói, isso tudo vira pó e você vai ao chão. O seu maior tesouro vai estar onde está o seu coração. Então deposita o seu tesouro no céu. Direciona o teu coração, os teus desejos para o céu. Perca agora. Não seja ninguém agora. Seja humilde agora. Mas ganhe uma vida eterna com o Senhor Jesus. Ganhe a vida eterna com Ele. E isso ninguém vai poder tirar de você. Nem todo o exército do príncipe das trevas vai poder tirar essa vitória das tuas mãos. Que é a vida com Cristo. Que é ser feliz com Jesus. Que Deus, que o Espírito Santo te abençoe. E o que eu sempre peço, que essa palavra não termine aqui, mas que ela grave no seu coração e que o Espírito continue a falar contigo poderosamente. O reino de Deus já chegou para mim e para você. Basta você querer. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal. Me acompanhe. As lutas não estão fáceis. Para eu gravar esse vídeo foi difícil. Foi correria, foi cansativo. Mas Deus deu graça. E isso é o que importa. E eu agradeço a Deus por isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.